Sempre acreditei que o nosso amor era como um bom vinho do Douro, maduro, profundo, capaz de resistir a todas as tempestades. Mas naquela noite sufocante de junho, na penumbra de um café, cruzei os olhares deles, os de Bianca e Baltazar, cheios daquela centelha proibida que queima por dentro. Não era um flerte entre colegas, era um veneno que envenenou a minha alma e mergulhou-me nas trevas, onde a vingança sussurra doces promessas de destruição. Chamo-me Daniel, e em 2023, trabalhava como informático numa agência trend de marketing digital. A vida parecia perfeita, emprego estável, apartamento aconchegante e Bianca, a minha mulher, com quem nos tínhamos conhecido nas aulas da universidade. 2 anos antes, casáramos em abril, com champanhe e brindes a uma paixão eterna, seguidos de um jantar romântico com amêijoas e vista sobre o rio. Ela era a estrela das comunicações no nosso andar, com um fogo nos olhos quando falava de campanhas virais. Baltazar, o chefe na casa dos 40, um lobo enfato Hugo Boss, dirigia-nos com um sorriso sedutor, mas os elogios a Bianca nos briefings duravam sempre um pouco demais, um sinal que me arrepiava a pele. Tudo aqueceu antes da festa de São João. A agência lançou uma festa num bar, fado ao vivo, tabuleiros de queijo da serra e garrafas de vinho verde. Bianca insistia: Daniel, por favor, lembra-te dos nossos primeiros encontros ao som da guitarra. E beijou-me, deixando um rastro de batom. Cedi, dizer-lhe que não era trair-nos. A noite fervilhava, os colegas dançavam, suados ao ritmo, eu escondia-me no bar com um copo de ginginha, o olho nela. Baltazar, camisa aberta num botão, contava anedotas de noites em Milão. E de repente, eles eclipsaram-se num canto escuro, para a porta do pátio interior. O meu coração bateu como um baixo nas colunas, esgueirei-me mais perto, retendo a respiração. Tu enlouqueces-me, Bianca, este fogo em ti, sussurrou ele com voz rouca, e ela, a minha Bianca. Respondeu num murmúrio, silêncio, ninguém vai saber, mas não consigo parar. As mãos deles entrelaçaram-se na sombra, e o ar engrossou de não dito. Fiquei petrificado, o mundo reduzido a um ponto de dor no peito, depois virei-me e saí para a rua, murmurando uma enxaqueca. Em casa, no silêncio rompido pelo ronco do elétrico, fixei o teto. Contá-lo? Destruir tudo? Não, esperaria. De manhã, ao escanear rotineiramente a rede, encontrei vestígios. O IP dela piscava na casa dele à noite, ficheiros confidenciais voavam de um lado para o outro. Não era betão armado, mas o suficiente para acender o pavio. E depois Ana, a nossa designer de caracóis ruivos, encurralou-me a máquina de café. Ei, Daniel, Bianca e Baltazar atraem-se como ímãs. Sabes? Tem cuidado, querido. As palavras dela esbofetearam-me, e nesse instante, entendi, era a guerra. Silenciosa, digital, onde eu era o rei das sombras. Mas teria força para não ceder primeiro? Contudo, nos dias seguintes, forcei-me a manter a fachada. No escritório, reparava bugs com um sorriso forçado, ouvindo Bianca elogiar as ideias de Baltazar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele tem visão, sabes, Daniel. Inspira-me tanto, dizia ela à noite, sorvendo um copo de rosé no nosso balcão, as luzes da cidade cintilando lá embaixo como estrelas caídas. Eu assentia, engolindo o ácido que subia na garganta, imaginando as mãos dele sobre ela em vez das minhas. As noites tornavam-se intermináveis, fixava o teto, escutando a respiração regular dela, perguntando-me como ela podia dormir tão pacificamente depois de trair tudo que construíramos juntos desde os nossos anos loucos na universidade. Aquelas noites a refazer o mundo à volta de um bico e sonhos grandes demais para os nossos orçamentos estudantis. Uma tarde chuvosa, enquanto o rio inchava sob uma chuvada típica, surpreendi-me a vasculhar mais fundos logs. Já não era rotina, era obsessão. Um ficheiro partilhado tarde da noite, um e-mail apagado mais recuperável, com tom demasiado íntimo, até logo, minha musa. O estômago anuiu-se. Baltazar, aquele manipulador carismático com o sotaque a rolar como veludo, acreditara mesmo que podia roubar a minha vida sem consequências? Ana voltou a carga numa pausa para cigarro ilegal no pátio. Daniel, a sério, vi como ele a olha. Não é profissional. E tu mereces mais do que roer as unhas.
A compaixão dela, sincera e crua, tocou-me, mas em vez de me abrir, fechei-me como uma ameijoa. Não é nada, Ana. Só estresse. Mas por dentro, o plano germinava, nada de gritos, nada de cenas. Uma vingança fria, codificada linha a linha, que o atingiria onde dói, a reputação, o trono no escritório. Naquela mesma noite, ao voltar encharcado até aos ossos, sentei-me ao meu laptop pessoal, longe dos servidores da agência. Com dedos trêmulos, comecei a esboçar Fantasma, o script que se tornaria minha arma secreta. Cada linha era um passo mais para o abismo, mas também uma forma de retomar o controle. Bianca chegou alegre, com um ramo de flores do mercado, para nós, para apimentar as coisas. E beijou-me com uma paixão que soava falsa aos meus ouvidos aguçados pela traição. Retribuí o beijo, prometendo-me interiormente que em breve ela veria a verdade nua, e que Baltazar pagaria por cada mentira. A noite caiu sobre a cidade, e com ela, a minha resolução endureceu como aço. A guerra começara, e eu estava pronto para tudo para vencer, ou pelo menos, para sobreviver. As ruas lá embaixo murmuravam de vida, indiferentes ao meu tormento, e perguntei-me se, de manhã, ainda me poderia olhar ao espelho sem ver um estranho. O verão de 2023 torrava a cidade como uma frigideira, e eu fervia no meu inferno de ciúme, camuflando-o sob a rotina. No trabalho, impecável, reparava o Wi-Fi, sorria nas reuniões onde Baltazar acidentalmente roçava a mão de Bianca ao discutir slogans. Em casa, ela irradiava, Baltazar deu-me o lead num grande projeto. Estou no topo. Piava ela ao jantar de bacalhau à Brás, servindo-me vinho do Dão. Eu aquecia, mas por dentro, vulcão, os lábios dela, ontem meus, guardavam agora o sabor dos seus segredos. Numa noite, enquanto ela dormia, impregnada do seu eau de Cologne, quebrei. Diante do computador, suado, dei à luz Fantasma, um script espião que devorava dados como um vírus, chats, geolocalizações, até capturas de ecrã do gabinete dela. Amanhã trouxe a colheita, mensagens deles, quero-te aqui, na sala de conferências, dele, logo após a reunião, mas, sim, dela. Mais uma reserva de hotel sob nome falso Casal Pro. Cada palavra queimava como um cigarro na pele, mas eu acumulava, sem explodir. Liguei a Miguel, o meu irmão de universidade, agora com a família, mano, ela com ele. O que faço? Larguei, enquanto ele mastigava o pastel de nata. Confronta a Daniel. Ou isso come-te vivo. Rugiu ele. Mas eu tecia já a teia. A preparação de uma campanha de moda deu a oportunidade. Brainstorming fechado, eu, ela, ele. Na sala abafada, Baltazar pairava sobre ela, murmurando, as tuas ideias te excitam-me, e ela corava como uma cereja madura. Eu ficava mudo, dedos no laptop a fixar tudo, as passwords fracas dela, as falhas na cloud. À noite, caminhando nos cais onde os casais se beijavam sob os candeeiros, decidi, a vingança, não um grito, mas um veneno, lento e doce. Falsos indícios, transações para presentes a ela da conta da firma, logs onde ele vaza dados de clientes para concorrentes. Tudo no computador dele, como um fantasma. Teresa do RH, leu-a com sotaque como uma canção, passou para um upgrade. Daniel, estes orçamentos do Baltazar, névoa total. Piscou ela sobre um expresso. Eu joguei o jogo, há anomalias, verifica. Os olhos dela brilharam, o anzol mordeu. Mas à noite, Bianca chegou tarde, faces rosadas, saí com o B. A equipa. Abracei-a, sentindo a mentira em cada fôlego. Amo-te, menti. Por dentro, tempestade, amanhã, piso no acelerador, e sem volta atrás. E se ela soubesse primeiro? As semanas seguintes foram um calvário mascarado por sorrisos colados. No escritório, via os olhares trocados deles, um piscar no elevador, um riso cúmplice num almoço improvisado aos pés do arco. Bianca chegava com desculpas falsas, reunião que se arrasta, e eu assentia, cozinhando um cozido à portuguesa para mascarar a amargura. És tão atencioso, Daniel, dizia ela, mas os olhos fugiam dos meus, como se temesse que eu lesse nela como num código-fonte.
Miguel assediava-me ao telefone. Vem, muda de ares. Não deixes isso comer-te, pá. Mas como fugir quando o inimigo está na tua pele? Fantasma crescia, capturou uma foto desfocada deles num tasco, copos de porto entrelaçados, olhares que prometiam mais que palavras. Num almoço, sob um sol implacável que fazia cintilar o rio, Ana arrastou-me para um jardim próximo. Daniel, não te posso ver assim. Bianca está a mudar, e não para melhor. E Baltazar, ele coleciona corações partidos, sabes? As palavras dela, ditas entre duas dentadas num sanduíche de presunto, fizeram o efeito de um uppercut. Confiei-lhe um fragmento, tenho provas. Mas não sei o que fazer com elas. Ela pousou a mão no meu braço. Não faças asneira. O amor não é um vírus a erradicar. Mas para mim, era exatamente isso. À noite, sozinho com o ecrã, afinei o script, injetaria vestígios subtis, indetetáveis para os não iniciados, mas fatais para Baltazar. Bianca surgiu então, de vestido de verão leve, surpresa. Saímos esta noite, como no início. O entusiasmo dela soava oco, mas joguei o jogo, levando-a a dançar sob as luzes. Lá, no meio da multidão, senti o corpo dela tenso, um texto vibrou, e ela desculpou-se por uma chamada pro. A dúvida virou certeza, era tempo de ativar a fase 1. A noite envolvia os nossos passos, mas a tormenta ribombava em mim, pronta a arrebentar. O outono bateu com chuvas, lavando o brilho estival, e a minha alma afundava na paranoia onde cada gota parecia o riso deles. Bianca e eu jogávamos à normalidade, Natal com uma árvore salpicada de flocos de papel, vinho quente e o seu a nós, para sempre. Mas os olhos dela vagueavam, como os de um veado acossado. Fantasma cavava mais fundo, notas áudio deles, o teu corpo, o meu projeto secreto, o riso dela. Sufoquei, largando o telefone, e naquela noite às 3h14, implantei a primeira bomba, falso chat onde ele vende ideias de clientes, com a assinatura dele em cópia. O coração batia, fim do império dele, e da minha inocência. Ana apanhou-me na cantina. Daniel, estás como um zumbi. Bianca? Vi-os no elevador, demasiado perto. Sobre uma salada de queijo de cabra, quebrei a meio, suspeito do pior. Não digas a ninguém. Ela apertou-me a mão, foge deste veneno, ou queima-te. As palavras dela, como um colete salva-vidas, mas mergulhei mais fundo. Miguel desembarcou para o fim de semana, e à volta de uma cerveja no tasco, espalhamos as cartas, Akeel, mas não tu, mano. O ciúme, cega. Sorri torto, tarde demais. No briefing, Baltazar gabava os sucessos de Bianca, dedos no ombro dela, como um ferro em brasa. Notei, o VPN dele, peneira furada. O detonador saltou em dezembro. A minha simulação de fuga, falso export de base de dados, partiu para Teresa. Ela irrompeu na sala de servidores. Daniel, é o Baltazar? Transferências para offshores, com menção a Bianca. Os olhos dela, lasers. Verifiquei, sim, as pistas levam a ele. Favoritismo ou pior? Ela assentiu, empalidecendo, reporto. Mais discreto. As ondas rolaram, murmúrios à máquina de café, Baltazar nervoso, a checar o meio a cada 5 minutos. Bianca chegou com uma enxaqueca de estresse, mas farejei o perfume dele na echarpe dela. O que te acontece? Perguntou-me ela, beijando-me a partida. Nada, meu sol. Só o trabalho. No escuro, ouvindo o fôlego dela, murmurava, pagarás por cada beijo. Amanhã traria o furacão, e eu no centro. Aguentaria perante as lágrimas dela? O inverno instalava-se, com dias curtos e noites onde as dúvidas proliferavam como cogumelos após a chuva. No escritório, a atmosfera tensionava-se, Baltazar evitava olhares, multiplicava reuniões urgentes que cheiravam a mentira a léguas. Bianca, ela, oscilava entre euforia fingida e acessos de culpa. Numa noite, chorou sem razão aparente durante o nosso jantar de cataplana, pretextando cansaço. É este projeto, Roime, soluçou ela, e eu consolei-a, braços à volta dela, sentindo contudo o abismo entre nós alargar-se.
Miguel, farejando o vento virar, mandou-me mensagem: vem para o ano novo. Deixe os venenos para trás. Mas fugir? Era admitir a derrota antes da batalha. Fantasma trabalhava sem descanso. Capturou uma troca vocal. Baltazar a suplicar: junta-te a mim este fim de semana. O sul espera-nos, longe de tudo. O sangue gelou-me. O sul, a terra da nossa lua de mel, profanada pela traição deles. Rafinei a bomba, logs falsificados mostrando fugas déticas, com timestamps apontando as noites solitárias dele, ou não. Ana, preocupada, convidou-me para um copo discreto num wine bar. Daniel, os teus olhos estão assombrados. Fala-me. Bianca muda, e tu com ela. À volta de um copo de tinto alentejano, larguei um bocado, vi coisas. Provas digitais. Ela empalideceu: não faças o idiota. A vingança rói por dentro. Pensa no teu futuro, não no ego dele. As palavras dela ecoaram, mas o veneno era demasiado profundo. No dia seguinte, no meio de uma chuvada que fustigava as janelas da agência, Teresa convocou-me para um debrief técnico. Estas anomalias, Daniel, colam ao Baltazar. Confirmas? Assenti, coração apertado, absolutamente. E implica relações inadequadas. O olhar dela afiou-se: cavamos. Mais motus. A teia apertava-se, e com ela, o estômago anuiava-se. Bianca chegou aquela noite com um colar novo, um presente da equipa, e eu sorri, mascarando a tormenta. Em breve, a máscara cairia, e a cidade assistiria à queda. O inverno de 2024 congelou em geada, refletindo a minha raiva gelada onde cada estalo de neve sob os passos ecoava a traição. O escritório zumbia, Teresa interrogava Baltazar em segredo, e eu deitava óleo, outro log onde ele oferece bônus a ela do orçamento. Bianca oscilava, de repente abraçava-me mais forte, murmurando: és a minha âncora sobre croissants ao pequeno almoço, de repente desaparecia para brainstorms. Numa noite à beira do rio, onde as luzes dançavam na água, ela aninhou-se: sinto, perdemos a nossa centelha. Voltamos? Beijei-a, gosto salgado de lágrimas, as minhas ou as dela. Voltamos, mas a verdade dói. Por dentro, poli ao final. Relatório com provas do flerte dele online, com capturas dos encontros noturnos deles. Miguel, em visita para um seminário, arrastou-me ao café da estação: estás magro como uma sombra. Acaba em lágrimas, as tuas. Desembuchei, armo-lhe uma cilada. Por ela ou contra? Ele bateu com o punho. Para, parvo. O amor não vale a prisão. Mas o fogo lambia os tornozelos. Ana surpreendeu-me na sala IT. Daniel, estes ficheiros. Brincas com o fogo. Bianca vai rebentar. O abraço dela, fraterno, mas repeli. Ela quebrou-me primeiro. Ativação. Falso artigo num blog de nicho. Escândalo no marketing. Chefe subordinada nas sombras. Nomes mascarados, mas toda a gente percebeu. A bomba para Teresa, bolo de aniversário, champanhe e explosão, a direção está ao corrente. Baltazar na mira. Ele rompeu na sala, olhos loucos: quem me arma uma ratoeira? Bianca, num canto, empalideceu, lançando-me um olhar, mistura de horror e súplica. Daniel, é por causa de nós? Murmurou ela no corredor, dedos cravados no meu braço. Não sei, querida. Mas a verdade sai. As lágrimas dela, como uma faca: é culpa minha, perdoa-me. À noite em agonia, contorcia-me, revendo as sombras deles, e ela soluçava na almofada. O escândalo ao nariz, público, sujo. Herói? Ou monstro cuja vingança nos devorará a todos? O frio infiltrava-se em todo o lado, mesmo nos nossos lençóis outrora quentes. No escritório, os rumores inchavam como uma maré. Baltazar tem esqueletos, sussurrava-se a máquina de café, e Bianca evitava as pausas, refugiando-se no trabalho com frenesi suspeito. Numa manhã, sob um céu de chumbo, ela surpreendeu-me trazendo um bica: para ti, o meu herói tech. Sente, estava perdida. O sorriso dela tremia, e sentia a fenda, ela sabia, ou adivinhava. Miguel,
alarmado pelas minhas mensagens lacônicas, desembarcou sem aviso. Vamos beber um copo, e falas. Tudo. Num tasco esfumado, sobre um prato de enchidos e uma jarra de tinto, esvaziei o saco, vi tudo, Miguel. As noites deles, as palavras. E agora, faço-o cair. Ele abanou a cabeça, não és tu isso. O homem que conheci na Uni ria-se dos dramas, evitava-os. Ana, aliada improvável, mandou-me texto, encontremo-nos. Sozinhos. Num jardim, sob uma cerejeira em flor, foi direita ao assunto. Daniel, Bianca confiou-me pedaços. Arrepende-se, profundamente. Mas o teu plano mata-a aos poucos. As lágrimas dela, raras, desarmaram-me. Queria protegê-la, Ana. Não parti-la. O artigo, viral agora, desatou o inferno. Comentários viciosos, colegas distantes, e Baltazar, isolado, enviou um e-mail desesperado que fantasma interceptou. Protege-te, Bianca. Vem por nós. Ela leu por acidente, e a explosão foi nuclear. Como sabes isso? Foste tu que lançaste tudo, gritou ela, objetos a voar na nossa sala. Caí de joelhos, sim. Para nos salvar. Para que visses a verdade. Os soluços dela viraram fúria. Traíste-me mais que ele. A noite esticou-se em gritos e silêncios, a cidade indiferente lá fora. De manhã, a investigação acelerou. Teresa chamou para o conselho, e soube que o ponto de não retorno fora ultrapassado. Era eu o salvador ou o carrasco? As respostas viriam em breve, no sangue da verdade. O verão bateu com calor, a agência fechada para férias, mas a minha guerra rugia. Fugimos para o sul, aos pais dela, para um reboot. Percebes a beira-mar, pores do sol e o seu esqueçamos, Daniel, só tu e eu. Mas as sombras seguiam, nos olhos dela, medo, nos meus, códigos piscando na cabeça. Fantasma enviava relatórios, Baltazar em pânico, espalhando ameaças online. De volta sob o chumbo, caos, o artigo atraiu a imprensa, um concorrente rosna. Teresa reuniu em crise, os logs, bomba. Ele é culpado. Reunião, circo, Baltazar com advogado a berrar armadilha, olhos em Bianca, como ganchos. Ela encolheu-se, sussurrando-me, ajuda por nós. A audição numa sala alugada, teatro do absurdo, só elite, Teresa, ele e eu. Bianca lá fora, em lágrimas. Abati as cartas, o IP dele, fugas, flertes em chats, tudo com a implicação dela. Baltazar berrou, mentira. É o ciumento, o marido dela. Choque, ele delatou-me. Os diretores petrificados, Teresa atônita. Contra-ataquei, verifiquem os logs, verdade. Ele desabou, murmurando, Bianca, diz-lhes, amávamo-nos. Demissão, raio, memo público de manhã, sobre bica, Baltazar demitido por ética e dramas pessoais. Escritório em ebulição de murmúrios, Bianca, a musa dele na cama. Ela desmaiou, eu apanhei-a, perdoa, mas mereceu. Ana, és um herói assassino. Miguel em vídeo, ganaste a batalha, mas a guerra. Baltazar, pária, post no LinkedIn, traição, mas todos cospem. Bianca esta noite, destruíste-o e a mim. Por que tanta crueldade? A estalada dela, fogo, mas aguento, porque amo. E agora, escolhe. O abismo chama, fim ou novo inferno. A canícula colava a pele, tornando cada respiração um esforço, como se a cidade conspirasse para sufocar os meus remorsos nascentes. No sul, as ondas do mar deviam ter nos lavado, mas as areias movediças da traição apanhavam-nos. Bianca caminhava em silêncio na praia, apanhando conchas. Estas férias cheiram a mentira. Por minha causa. Abracei-a, o sal a picar os lábios, por nós. Mas reconstruímos. Contudo, fantasma vibrava, Baltazar contactava jornalistas, semeando rumores inversos, conspiração interna. De volta, a agência era um caldeirão, Teresa brevemente em urgência, cartas à prova, e os logs falsificados brilhavam como diamantes cortantes. Miguel,
ligado à distância, avisou: as paredes têm ouvidos. Se sai, estás lixado. Ana, fiel, deslizou uma palavra num café roubado: Bianca está em pedaços. E tu? Dormes? A audição foi um pesadelo acordado, a sala climatizada cheirava a couro e suor, Baltazar a suar sob o fato amarrotado, o advogado a gaguejar objeções. Quando ele me apontou o dedo, é ele, o marido louco. O tempo suspendeu-se. Bianca, ouvindo pela porta entreaberta, gemeu. Ripostei calmamente, desenrolando as provas como um rolo de pergaminho amaldiçoado, timestamps, IP, e certos íntimos mascarados mais sugestivos. Ele desabou, implorando: Bianca, diz a verdade, a nossa chama. O memo seguinte foi uma guilhotina, lido numa voz monocórdia, ressoou como um sino. O escritório explodiu num caos jubiloso e horrorizado, olhares de esguelha para Bianca, que desabou nos meus braços, murmurando: acabemos com isto. Ana ajudou-a a levantar-se. Coragem, acabou. Mas para Baltazar, o exílio, os posts dele no LinkedIn, apelos patéticos de socorro, colhiam likes zombeteiros e blogs. Esta noite, a estalada dela estalou como um trovão de verão: expuseste-me. O mundo vê-me como guiço. Sangrei da alma, para te trazer de volta a mim. Escolhe, ele ou nós. Ela chorou até ao amanhecer, e a cidade, tórrida, parecia prender a respiração. A vitória tinha gosto de cinza, estava livre, ou acorrentado para sempre? O outono de 2024 envolveu a cidade em folhas como cicatrizes, e Bianca e eu cambaleávamos sobre os escombros. Terapia, onde o terapeuta escavava, vingava-te dela ou dele, lágrimas sobre ginginha. Ela voltou, quebrada, mas a tua vingança rasgou-me, mas mostrou a verdade. Estava cega. Jantares com pão e queijo, piquenique com Ana e Miguel, São Fênix das cinzas, provocava Ana, brindando ao vinho verde. Miguel, mas Daniel, o teu hack, lado negro. Não repitas. A vingança floresceu, Baltazar, pária, em depressão, tagarela em tascos, o marido da puta armou-me, perdendo amigos, contratos, humilhação pública onde cada like é um cuspo. Bianca lia, empalidecendo, ele sofre, como eu. Mas na Páscoa de 2025, com ovos de chocolate e vinho do Alentejo, renascemos, por uma página em branco, sussurrou ela, beijando. Hoje, em 2025, estamos mais sólidos, passeios onde a torre recorda o fogo. A traição consumiu-nos, mas a vingança, lição, o amor não é um código, mas uma escolha. Não sou um herói, mas sobrevivi. E ela? Agora, só minha. Valia a pena? Cada dia murmura, sim. As folhas mortas rangiam sob os nossos passos nas alamedas de um jardim, um tapete castanho a recordar as brasas do nosso passado. A terapia, aquelas sessões semanais junto a um sábio idoso, desfiava as nossas almas camada a camada. Daniel, a tua raiva mascarava o medo de seres abandonado, diagnosticava ele, e Bianca sentia, apertando a minha mão, e eu, fugi na excitação, ignorando o nosso fogo. Os nossos jantares pós-sessão, simples caldeiradas regadas a tinto, voltavam a ser confissões: magoei-te, mas libertei-te, confessava eu, e ela respondia: livre para ti, só. Ana e Miguel, os nossos guardiões, organizavam rituais, um piquenique dominical com empadas de atum e anedotas da universidade, onde Miguel provocava, Daniel o hacker, agora jardineiro de almas. Ana ria, e Bianca, a fênix, mais bela nas suas cinzas. A queda de Baltazar era um espetáculo distante, mas pungente, rumores diziam-no errante em cafés enfumados, debitando a sua ladainha amarga, armado por um corno digital, a sua rede profissional um deserto de silêncios. Os posts dele, desesperados, colhiam emojis zombeteiros, e Bianca, lendo-os furtivamente, estremeceu: ele paga, mas a que preço para nós? A Páscoa chegou como uma redenção, ovos pintados à mão, borrego assado e toás ao alentejano, com os nossos amigos à mesa, a ressurreição, brindamos nós, e os lábios dela nos meus selaram o pacto. Hoje, novembro de 2025, sob um céu claro, a torre cintila como um farol, os nossos passeios, mão na mão, tecem um novo fio.
A traição forjou-nos no fogo, a vingança poliu os nossos cantos cortantes. O amor? Um algoritmo imprevisível, mas o nosso, recodificado, bate mais forte. Sem arrependimentos perfeitos, só uma gratidão áspera, estamos aqui, inteiros. E amanhã? Um novo script, escrito a dois.